Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e a mais um episódio da nossa playlist Glossário Nietzsche. Aqui a gente assume um desafio que é um pouco diferente. Em vez de simplesmente explicar conceitos filosóficos, a gente quer acompanhar o próprio movimento do pensamento do Nietzsche, compreender como é que as suas ideias nasceram, foram se transformando e continuam provocando até hoje na gente perguntas fundamentais sobre a existência humana. Este episódio e todos os outros desse podcast contam com a curadoria técnica e acadêmica minha, da professora aqui, Roberta Mello, que vos fala, e do professor Paulo Rogério, pesquisadores dedicados ao pensamento do Nietzsche há mais de 10 anos. No episódio de hoje, que conta com uma situação vivenciada pelo professor Paulo Rogério, a gente vai voltar ao ano de 1886, quando Nietzsche toma uma decisão aparentemente editorial, mas profundamente filosófica. Ele republica 5 das suas obras anteriores: O Nascimento da Tragédia, Humano Demasiado Humano, Aurora e a Gaia Ciência, acrescentando a cada uma delas um novo prefácio. E à primeira vista, a gente pode achar que esses textos parecem simplesmente introduções, como um prefácio qualquer, mas no caso do Nietzsche, não. Neles, há uma revisitação da própria trajetória. Nietzsche revisita a sua própria trajetória, dialoga com o filósofo que ele mesmo havia sido e vai fazer um balanço crítico da sua formação intelectual. Então, esses prefácios eles funcionam como uma espécie de autobiografia filosófica e podem e vão revelar não só a origem dos seus conceitos, mas também as experiências e sofrimentos e as transformações que tornaram esses conceitos possíveis. Ao longo desse episódio, a gente vai ver como Nietzsche passa a interpretar toda a sua produção anterior a partir de uma nova perspectiva, a da saúde, da doença, da superação, da experimentação e, principalmente, porque que ele vai considerar que filosofar é, antes de tudo, uma forma de viver, de transformar a si mesmo. Então, se você gosta de filosofia, de uma filosofia que dialoga com a vida concreta, esse episódio é para você. Então prepare-se aí para mais uma imersão no pensamento de Nietzsche. Abraço! Era sexta-feira, final de expediente, as aulas já tinham acabado. Eu permaneci na sala por mais um tempo, porque estava revisando algumas avaliações que havia feito um pouco antes sobre Kant, filosofia de Kant. E quando me preparava para ir embora, me preparava para o sextou, entrou na sala o meu aluno, Ricardo, um aluno muito curioso, um dos meus melhores alunos. E ele tinha em mãos um exemplar, um livro, um exemplar de uma obra chamada Humano Demasiado Humano. E eu vi que ele estava meio ofegante e queria me perguntar algo, né? E foi assim que ele fez uma pergunta, né, meio tímida, encabulada, mas que deu início a um diálogo muito interessante. Então o Ricardo olhou para mim: professor, eu posso fazer uma pergunta, talvez um pouco ingênua? E claro, eu sorri, né? Porque sei que são das perguntas supostamente ingênuas que costumam sair as melhores reflexões, né? E são elas que abrem o caminho para a filosofia. O Ricardo me disse que leu os prefácios de Nietzsche, que o Nietzsche escreveu em 1886, e que ficou meio confuso, porque, afinal, parece que o prefácio ele serve apenas para apresentar um livro, né? Mas ele tinha ouvido falar que esses textos tinham importância decisiva no pensamento do Nietzsche, e ele queria entender um pouco isso, né? Então, comecei ali um diálogo com ele e falei: olha, sim, você tem razão, né? No geral, os prefácios, eles apresentam uma obra, né? Mas, no caso de Nietzsche, esses prefácios do ano de 1886, eles fazem algo mais profundo. Eles apresentam o próprio Nietzsche para Nietzsche. O Ricardo ficou pensativo. Como assim, professor? Então, comecei a explicar. Pense no seguinte: em 1886, o Nietzsche já havia escrito várias de suas obras, incluindo obras de grande relevância, né? Como, por exemplo, Assim Falou Zaratustra, a obra mais conhecida, talvez, do Nietzsche. E quando o Nietzsche decide publicá-las, algumas de suas obras,
ele escreve novos prefácios, né? Então ele faz um movimento na qual ele olha para trás. Ele publica obras ali no ano de 78, 79, 82, e 4, 5, 6 anos depois ele vai publicar prefácios. E ao publicar esses prefácios, ele acaba por fazer uma revisão da própria vida, né? Ele vai revisitar a própria vida. E assim ele vai interpretar o seu percurso filosófico, ou reinterpretar esse percurso filosófico, as suas doenças, os seus erros, os seus desvios, as suas descobertas. Então é quase uma autobiografia espiritual, se podemos dizer assim. Ricardo ficou um tanto pensativo e perguntou, então o Nietzsche está relendo a própria vida? Sim, exatamente. E isso é decisivo porque nesses textos o Nietzsche tenta compreender quem ele se tornou. Ele escreve depois de um longo período de sofrimento físico e psíquico e afirma que recuperou uma nova confiança no futuro. Os prefácios são, ao mesmo tempo, uma retrospectiva e um recomeço. Eles revelam como Nietzsche entendeu a sua própria transformação. E é por isso que tantos intérpretes, como tu bem ouviu, consideram esse um momento privilegiado para investigar o que o Nietzsche chama de si mesmo. O Ricardo folheou algumas páginas e me disse, sim, foi justamente isso que me intrigou. Ele fala em reencontrar o caminho para si mesmo. O que significa esse si mesmo? É a mesma coisa que o eu? E não, Ricardo, essa diferença entre o si mesmo e o eu é uma das chaves da filosofia de Nietzsche. Quando ele escreve que reencontrou o caminho para si mesmo, para a sua tarefa, ele não está falando simplesmente do ego, da consciência ou de uma personalidade cotidiana. O que ele chama de si mesmo é algo mais profundo, mais difícil de identificar. Ricardo me pergunta, então, se é mais profundo que a alma? Não exatamente, né? O Nietzsche desconfia da ideia tradicional da alma. Então, o si mesmo é melhor compreendido como uma organização mais íntima das forças que nos constituem. É aquilo que dirige a nossa existência antes mesmo de sabermos claramente quem somos. E aí a coisa fica um tanto confusa, porque o Ricardo me pergunta, então eu posso estar sendo conduzido por algo que ainda não conheço? Sim, exatamente. Precisamente essa é a ideia de Nietzsche e dos prefácios de 86. O Nietzsche diz que existe em nós um algo escondido e senhorial, um senhor, uma espécie de força interior que durante muito tempo permanece sem nome. E só depois que percebemos esse algo, percebemos que esse algo escondido era justamente a nossa verdadeira tarefa. Se seguiu um silêncio de alguns segundos. Então o Ricardo me disse, isso parece assustador? Sim, de fato parece bastante assustador. Resolvi dar um exemplo para deixar a coisa um pouco mais clara. Imagine um músico que passa anos tentando várias profissões e de repente descobre que toda a sua vida estava sendo conduzida por uma necessidade de criar música. Então ele olha para trás e percebe os desvios, os fracassos, os sofrimentos, e que todas essas coisas faziam parte de um caminho que ele não compreendia muito bem naquele momento, mas que estava lá, que sempre esteve lá. Esse algo que o conduzia. O Nietzsche pensa algo semelhante, pensa numa situação semelhante. É como se a nossa tarefa, já estivesse lá antes mesmo da gente conhecê-la, antes mesmo que o nosso eu pudesse conhecê-la. Então esse algo que é senhor, ele age como uma força oculta. O Nietzsche chega a dizer que a tarefa possui uma espécie de autoridade própria, como se ela tivesse uma vontade própria. Ricardo arregalou os olhos e ficou um tanto intrigado. Perguntou sobre o tirano em nós. Então seria esse o tirano em nós? Sim, exatamente. O Nietzsche chama esse algo escondido também de o tirano em nós. Mas não apenas como um ditador político, aqui que a palavra tirano pode sugerir. Tirano é muito mais do que isso. Tirano é um impulso dominante, é a força que organiza todas as outras forças em nós.
Sim, existe, portanto, um impulso que manda nos outros, que comanda os outros. O Nietzsche pensa que o ser humano não é uma unidade simples. É uma multiplicidade de impulsos, de desejos, de afetos e tendências. Em certas pessoas, o impulso torna-se dominante e passa a organizar as demais. E é esse impulso dominante que ele chama em diversos momentos de tarefa, de tirano, de si mesmo, às vezes também de instinto. Então, o Ricardo me pergunta, bom, mas e esse instinto, então não é um instinto animal? Excelente pergunta. A gente está acostumado a usar a palavra instinto quando a gente fala de algo que diz respeito aos animais. Mas quando se trata de Nietzsche, esse instinto é algo muito mais sofisticado. Ele pode ser entendido como uma inteligência incorporada, como uma racionalidade incorporada no corpo, uma força organizadora que sabe mais, que tem mais sabedoria do que a nossa consciência. Pense em alguém que insiste racionalmente em permanecer em um emprego que odeia, que o começa a adoecer, que perde energia, criatividade, entusiasmo. Às vezes o corpo percebe antes da consciência que algo está errado. Então Nietzsche vai dizer que existe um instinto que está tentando recolocar essa pessoa no caminho da sua tarefa. Ricardo me pergunta, então, se o corpo pensa. Pergunta um tanto estranha, porque afinal a gente não está acostumado com a ideia de que o pensamento é próprio da mente, mas é justamente essa a provocação de Nietzsche. Sim, o corpo pensa. E ele vai dizer que várias e muitas filosofias foram construídas porque os seus autores compreenderam mal o corpo. O corpo, para o Nietzsche, é uma multiplicidade de forças, e a consciência é uma pequena parte desse processo. E o Ricardo me pergunta, então, mas isso muda completamente a maneira pela qual a gente pensa, a maneira com a qual a gente pensa. Sim, exatamente. É por isso que o Nietzsche afirma que o corpo não é uma máquina fria de raciocinar. E também os filósofos estão sobre esse enfoque, né? Enfoque da própria racionalidade do corpo. O Nietzsche usa a expressão parir pensamentos, né? Dando a entender que o pensamento, assim como a filosofia, também nasce dessas experiências vividas. Então, eu tenho na minha frente um aluno pensativo. Professor, outra coisa me chamou a atenção, Nietzsche fala muito da doença, parece que ele valoriza o sofrimento, isso não é perigoso? Excelente pergunta, porque aqui é preciso ter cuidado. O Nietzsche não faz um elogio simplista à doença, ao sofrimento. O que ele afirma é que a própria experiência da enfermidade lhe permite desenvolver uma nova capacidade. E qual capacidade? A capacidade de olhar para si mesmo. É como se, durante a doença, muitas das ilusões caíssem. Então, durante a doença, o indivíduo se vê obrigado a perguntar o que realmente importa. E foi nesse processo, no processo da doença do Nietzsche, que ele acredita que reencontrou a sua tarefa, a tarefa de tornar-se mais livre. É como se a doença, nesse caso, fosse uma espécie de professora. Uma professora severa, que chega e diz... uma professora severa, né, que o Nietzsche chega a dizer que é uma senhora, né? Uma senhora que primeiro aplica a prova para depois dar a lição. Então, a gente, a partir daí, volta para a ideia do senhor de si mesmo, né? E no pensamento do Nietzsche, tornar-se senhor de si mesmo não significa controlar cada emoção, reprimir cada instinto. Significa justamente que o impulso dominante organiza os demais como uma força criadora, de uma maneira criadora. Isso é uma forma de autodomínio que não destrói a vida, mas que intensifica. E aqui a gente percebe uma relação com a ideia de espírito livre.
Porque o espírito livre é justamente aquele que atravessou as crises, a solidão, as doenças, as rupturas, e apesar disso continuou a criar novos valores, valores para si mesmo. O Ricardo sorriu, me perguntando se então o espírito livre não é alguém que faz o que quer. Não. Essa é uma leitura muito comum e muito equivocada. O espírito livre obedece, mas ele obedece à sua própria tarefa, ao seu impulso mais profundo. Não é que ele vive sem regras. Ele vive segundo uma regra, a regra que ele dá a si mesmo. E é por isso que o Nietzsche fala do problema da hierarquia, a hierarquia entre forças. Existem impulsos mais elevados e impulsos mais baixos. Perspectivas mais amplas e perspectivas mais estreitas. Tornar-se o que se é significa reorganizar essa hierarquia interior. Ricardo me pergunta, então, professor, estou começando a entender por que esses prefácios são tão importantes. Eles parecem uma espécie de mapa da transformação do Nietzsche. É uma excelente imagem, porque, de fato, eles mostram como o Nietzsche interpreta a própria existência. A doença, a recuperação, a solidão, a tarefa, o instinto, a grande saúde. Grande saúde? Me perguntou o Ricardo. Sim, grande saúde é outro conceito muito importante na filosofia do Nietzsche. E grande saúde não significa ausência de doença. Significa possuir uma força suficiente para transformar até mesmo as dificuldades em crescimento. Então, alguém pode estar doente e, mesmo assim, possuir a grande saúde. Porque ela é uma potência de assimilação, de reconstrução, de criação. É a capacidade da própria vida, ou melhor, de fazer da vida uma obra. Ricardo me diz que sempre imaginou o Nietzsche como um filósofo do desespero, o filósofo do niilismo. Mas agora está percebendo que o Nietzsche é um filósofo da transformação. E eu digo, fico feliz porque, de fato, Nietzsche frequentemente é apresentado como um filósofo que destrói, né? Destrói a moral, a religião, as certezas. E isso também é verdade, mas ele é um filósofo da reconstrução. É um filósofo que pergunta o que pode nascer depois da destruição. E o espírito livre é justamente aquele que tem a coragem de abandonar a velha casa, as velhas certezas, atravessar o deserto, suportar a solidão, descobrir o próprio caminho. E é nesse cenário que a frase torna-te o que tu és acaba sendo uma espécie de síntese desse processo. Torna-te o que tu és não significa descobrir uma essência pronta dentro de nós. Significa realizar uma tarefa, organizar nossas forças, atravessar experiências, transformar sofrimento em criação, reconhecer o caminho que sempre esteve nos chamando. Ricardo me diz, então, que começa a perceber que o Nietzsche não é somente um filósofo para especialistas, que é um filósofo que dialoga com a vida das pessoas. Eu ganhei a sexta-feira. Não podia querer nada diferente, pois, afinal, essa é justamente a provocação que o Nietzsche nos convida, nos coloca. E essa é a tarefa da filosofia. Quando alguém começa a pensar a própria vida e interpretar a própria vida.